uma grande alegria, né, poder estar aqui nessa tribuna, construída a partir desse diálogo muito profícuo do professor Isaac Reutemann, está aqui a querida Celina, com Ulisses Riedel, e nessa parceria, né, eu não acredito em nenhuma mudança da sociedade feita por alguém individualmente ou por alguma instituição. Nós precisamos dessa colaboração, dessa cooperação. Também a alegria de ter aqui colegas históricos aqui da Universidade de Brasília, Celso, Remy, Inês, né, com quem dialoguei muito nos anos que eu tive no Ministério, e esses amigos que agora eu vou conhecendo, né, na medida em que eu estou aqui já há alguns meses e tenho participado, né, Jane, minha grande anfitriã em Brasília, Wanda e Ulisses, né, que não só me receberam, como me convidaram para estar aqui. Então, estou muito feliz de poder não fazer só uma pequena participação, né? Eu tenho todas as mesas que eu assisto, eu sempre peço a palavra, e hoje vou poder dialogar sobre o tema, que é o tema da minha vida, né? A educação. Pedagoga, professora normalista, já muito jovem, o país ainda vivia a ditadura militar, né? E eu escolhi o curso normal, neta de uma avó professora primária no interior do Rio Grande do Sul, e eu fiz da educação o trabalho da minha vida. Cada vez mais entendo o lugar e a importância que a educação tem para que qualquer uma das mudanças que podem tornar a vida melhor para todo mundo possa acontecer. E, evidentemente, que a gente tem que falar de educação para além da escola. Eu acho que passou o tempo e uma ruptura importante de paradigma é essa, né? A educação, quando a gente pensa em educação, já vem à nossa cabeça a escola. A escola é fundamental, imprescindível, urgente, necessária e irrenunciável. Mas não é só na educação, não é só na escola que a educação acontece. E, inclusive, a história do Brasil e de outros países nos mostra que as escolas podem ser deseducadoras. Quando as escolas reproduzem preconceitos, naturalizam o fracasso escolar, fazem as crianças pobres se sentirem as últimas da fila, né? Excluem, elas podem ser deseducadoras. Num tempo de avanço das escolas cívico-militares, num tempo de avanço de uma visão que diminui direitos, né, pedindo uma educação doméstica, né, a dita educação domiciliar. Claro que é necessário que a casa, a família seja também educadora, está na nossa Constituição, mas é impossível construir uma sociedade efetivamente democrática, republicana, sem a existência da escola e sem a existência da escola pública. Um tempo em que, inclusive, o avanço da gestão privada sobre as escolas públicas ameaça todas as bases do sistema. Quantos anos lutando, né, Celso? Quantos anos lutando para construir essa escola pública que temos hoje, que efetivamente não é perfeita e que ainda não chegou para todo mundo, mas que já faz muita diferença. Aliás, a diferença na vida de cada um de nós é ter ido ou não ter ido à escola, né? Ter ido ou não ter ido para uma boa escola faz mais diferença. Então, essa é a luta da minha vida e é a luta da vida, né, de muitos de vocês. Eu sei disso. E aí eu tinha que dar um título, e aí eu fiquei pensando, demorei para responder para a Janaína, por uma educação democrática e humanizadora para o Brasil. Memórias, desafios e possibilidades. A gente tem que pensar o passado, para pensar o presente e para poder ter futuro. Paulo Freire dizia que não existe futuro se o presente não for transformado. Então, está aqui colaborando com a União Planetária, está aqui interagindo com colegas da UNB, articulando vários ministérios, que nesse momento histórico é possível, tem momentos que não, articulando universidades do país inteiro, articulando organizações, a professora Nair Bicalho, uma querida, prazer que ela esteja aqui. É parte, enfim, dessa construção de um processo de educação que transborde, né? Que transborde da instituição escolar e que, de fato, faça parte do projeto de construção de país. E eu dou esse nome porque eu estou muito convencida de que nós temos que nos perguntar, para poder pensar a educação com seriedade, não basta pensar métodos, ou, menos ainda, pensar tipo de avaliação, que é o que tem ocupado o sistema educacional brasileiro há anos, consumido muitos recursos, como se só avaliando a gente pudesse ter algo que nos fizesse avançar. É óbvio que a avaliação é necessária, né? Mas nós temos que nos perguntar
Qual o nosso projeto como sociedade? Não tem como discutir educação com seriedade sem perguntar para que sociedade nós estamos caminhando, né? O que é que nós temos hoje como sociedade, e vemos muita violência por muitos lugares, e onde é que nós podemos chegar? É possível superar isso? Então, para mim, a grande pergunta de fundo é essa: qual é o nosso projeto como sociedade? Para onde estamos caminhando como sociedade? Que bússola está guiando nossa ação social, política, econômica, cultural e educacional? E eu trouxe como provocação uma foto do CIEPS, Centros Integrados de Educação Pública, vou falar muito sobre isso, porque nós estamos comemorando os 40 anos do CIEPS. 8 de maio de 1985, governador Brizola, com o traço aí do Niemeyer, o trabalho... Ana Lúcia, querida, diretora de Educação de Jovens e Adultos do Ministério da Educação, uma grande companheira de anos de trabalho, né? Seja bem-vinda. E eu trago como provocação, porque o nosso querido Darcy dizia, reitor dessa universidade, eu sempre me emociono quando falo aqui, quando chego aqui, porque ele dizia que o fracasso é o próprio projeto da educação brasileira. O fracasso não é fortuito. O fracasso é o projeto. Se a escola pública funcionar, se todos chegarem, se todos conseguirem ter uma trajetória de sucesso no sentido da inclusão, do desenvolvimento, da aprendizagem, a sociedade brasileira muda. Muda profundamente. E não vai ser possível pagar o salário mínimo que se paga hoje no Brasil. Não vai ser possível a precarização de trabalho mantida. Então, não é fortuito. A escola não funciona porque os professores não são dedicados, ou porque os pais não se interessam, ou porque as crianças não têm vontade. Não. O projeto orquestrado, historicamente no Brasil, é um projeto de fracasso. E o nosso trabalho sempre foi o enfrentamento disso. Seja no âmbito municipal, Ana foi secretária em Diadema, né? Seja no âmbito federal, onde eu tive 9 anos no Ministério, e, enfim, muitas pessoas. Então, eu quero ter como referência para a nossa discussão o CIEPS, né? E penso, sem medo de errar, que a sociedade carioca, a sociedade do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro, seria outra se esse processo não tivesse naufragado. Naufragado nas críticas inconsistentes, numa destruição deliberada sobre a obra do governador Leonel Brizola. Mas não significa aqui que eu vá defender qualquer projeto partidário. A gente vai envelhecendo e amadurecendo, os partidos são meios. Tá? A gente dialoga com os partidos. O projeto de educação pública de um país tem que ser muito maior que os partidos políticos desse país. O projeto de educação de um país é um projeto de toda a sociedade, não só dos professores, é dos advogados, dos engenheiros, dos médicos, né? De todos que vivem na sociedade. E falta a sociedade brasileira discutir isso. Cada vez mais parece que o problema da educação é um problema dos professores, e agora parece que a sociedade está sendo convencida que se privatizar resolve. Lê do engano. Nós vamos ver, ano após ano, a educação pública afundar. Então, eu acho que essa reflexão é fundamental. E aí, como eu falei em bússola, né? Que bússola está guiando nossa ação social, política, econômica e cultural educacional, né? Como sociedade, que projeto é esse? Eu vou trazer algumas bússolas. E aí eu escolhi alguns pensadores, né? Filósofos, quase todos eles, e eu acho que é preciso recuperar esse pensamento abrangente, esse pensamento largo, esse pensamento que suplanta a ideia de uma teoria, de uma visão estreita, de uma área de conhecimento. E acho que esses pensadores nos ajudam nisso. E eu começo com John Dewey, né? Famoso pela experiência de educação básica em Chicago, homenageado lá na Universidade de Nova York, com quem, inclusive, a Anísio Teixeira vai encontrar quando estuda lá nos anos 20. E, para mim, essa frase é lapidar. A democracia deve renascer a cada geração e a educação é sua parteira. Portanto, o projeto educativo que nós gestamos e executamos diariamente numa sociedade nos conduzem a um modo ou outro de viver. E a nossa democracia vive em risco, porque, de fato, a educação pública desse país, que abrange milhões de pessoas, hoje quase 50 milhões de pessoas, vem diminuindo anualmente o número de estudantes, sempre está em risco. Então, essa é a primeira frase. E trago Anísio como discípulo de John Dewey, porque é outra frase que me ajuda a pensar na bússola.
Numa democracia, nenhuma obra supera a da educação. Anísio, que foi reitor aqui, né? Que foi reitor, o segundo reitor dessa universidade. Haverá talvez outras aparentemente mais urgentes ou imediatas, mas estas mesmas pressupõem, se estivermos em uma democracia, a educação. Todas as demais funções do Estado democrático pressupõem a educação. Somente essa não é consequência da democracia, mas a sua base, o seu fundamento, a condição mesma para a sua existência. E por isso, me parece que aqui tem um nexo fundamental. Entender a história do Brasil, a história democrática, entre aspas, do Brasil, das descontinuidades democráticas, como o próprio Anísio dizia, implica entender o quanto o Brasil avançava para um projeto universal e público de educação em 1937, quando a gente tem o golpe do Estado Novo, o quanto o Brasil avançava para um projeto democrático e universal em 64, quando a gente tem o golpe da ditadura militar. Nós tínhamos tido a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o primeiro Plano Nacional de Educação, o país se articulando num grande movimento de universalização do acesso, inclusive à alfabetização. Paulo Freire vem a Brasília e coordena no Plano Nacional de Educação, construído, sobretudo, por Anísio, como grande alinhavo, quem faz é ele. Paulo Freire vem coordenar aqui o Programa Nacional de Alfabetização, primeira das coisas caçadas pelo regime militar. E, em 2016, quando a gente tem, sim, uma ruptura institucional, né, em nome... E aí, bom, todas as análises que possam ser feitas, e a presidenta Dilma já foi isenta, né, das culpas que a ela se atribuíam, nós caminhávamos, né, para o grande Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, Lei 13.005, e que previa chegar, inclusive, a 10% do produto interno bruto, avançando em todos os níveis e modalidades da educação brasileira. Os golpes na democracia foram, fundamentalmente, golpes na possibilidade de universalizar o acesso à educação de qualidade no Brasil. Outros pensadores que nos ajudam a construir essa bússola. E eu trago do Pietro Baldi, que é um filósofo italiano, controverso em alguns aspectos, mas acho que é lapidar essa passagem do livro A Grande Síntese. O Estado e suas funções. Sua primeira função é, portanto, a de ser um instrumento das ascensões humanas. Educar é sua primeira tarefa substancial. Formar o homem é o resultado eterno de todo o seu trabalho do Estado. O restante se transforma em meio, em face desse fim supremo, pela altura e intensidade, conforme as quais haja sabido educar, se mede o valor de um governo. Tão preocupados com avaliações, eu acho que a avaliação essa podia ser a métrica para avaliar a qualidade dos governos municipais, estaduais, distrital e federal. A qualidade, né, do acesso, da permanência, da conclusão de processos formativos do conjunto da população. A pedra de toque de uma religião, filosofia ou sistema político está na quantidade de luz que tenha sabido infundir na alma humana. Está na proporção em que tenham conseguido tornar melhor o homem. E a mulher, né? Ele escreve, enfim, há quase um século, mas é disso que a gente está falando. Olhem a amplitude da perspectiva do projeto de educação. Trago Hannah Arendt, né, para trazer uma mulher importante, uma grande pensadora, uma filósofa política, e todos conhecem um pouco da sua história. É uma alemã, uma judia alemã, que vai ser presa, que fica, enfim, num campo de confinamento na França, tem que fugir da Europa, né? Naquela época, acolhida pelos Estados Unidos, hoje certamente isso não aconteceria, mas ela diz, a educação, ela não era uma professora no sentido de formação de professora, não. Ela era uma filósofa. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável, não fosse a renovação dos novos e dos jovens. Se amamos as nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las aos seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova, imprevista para nós, preparando-as com antecedência para a tarefa de renovar nosso mundo comum. Cada criança, cada adolescente, cada jovem tem, enfim, a possibilidade, né, a potência de transformar o mundo em que a gente vive, de construir coisas novas, inéditas, imprevistas para nós. Mas, para isso, é preciso oportunidade. Isso não é natural. Não existe processo natural.
É processo histórico, cultural, decisão política. E é disso que a Hannah Arendt está falando. Naturalmente, nos mataremos, deixados uns e outros, né, em processos sem intencionalidade educativa, nos mataremos, como fizemos historicamente e seguimos fazendo. Quando falamos aqui, não sei onde é que está o navio da Greta, né? Greta embarca para mostrar para o mundo que o governo de Israel não deixa os alimentos chegarem a Gaza. E Greta, para mim, é um grande exemplo, né? E como outras meninas, Malala, meninos e meninas que podem nos ajudar a renovar esse nosso mundo comum. E eu trago o Papa Francisco, né? O Jorge Bergoglio, nosso vizinho, né, argentino, porque ele transcendeu a sua estrutura institucional religiosa, né? Francisco se coloca como uma dessas grandes lideranças que nos ajudaram a repensar o mundo que nós vivemos. Toda geração deveria pensar em como transmitir seus saberes e seus valores à geração futura. E isso não é só dos professores e professoras. Cada um de nós, independente da profissão que a gente tenha escolhido, nós somos educadores em potencial das novas gerações. E essa consciência precisa ser construída na nossa sociedade. Pois é através da educação que o ser humano alcança o seu potencial máximo e se torna um ser consciente, livre e responsável. Pensar na educação é pensar nas gerações futuras e no futuro da humanidade. É algo profundamente arraigado na esperança e exige generosidade e coragem. 3 expressões que, para mim, são fundamentais na construção de um projeto que possa nos levar não só para a repetição do que a gente vive, mas para uma sociedade diferente dessa. Esperança, generosidade e coragem. E eu vejo essas 3 virtudes nos professores e professoras desse país, que resistem aos salários indignos, às condições precárias, né? Não só da sua profissão, mas as condições indignas e precárias de vida dos seus estudantes, que chegam, às vezes, sem nada, né? Chegam doentes nas escolas. Por isso, a articulação com a saúde é absolutamente fundamental, mas depois eu vou falar sobre isso. Também, nessa bússola, né, trouxe pensadores, filósofos, né, trouxe a Hannah, eles são do século XIX, século XX, muito válidos, muito contemporâneos, e é preciso encontrar a contemporaneidade nesse pensamento, né, que tem essa visão ampla, generosa de humanidade, tem que trazer para o nosso presente. Eu vou lá para a nossa Constituição Federal. Essa é uma bússola, e às vezes eu acho que o país não conhece a Constituição. O artigo 6º são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Está lá, consagrado, numa Constituição que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Isso seria a base, né, para todos os processos. E o artigo 227, que eu destaco exatamente pelo que está em vermelho. Dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade. É o único lugar da Constituição, Ulisses, em que aparece essa expressão. A criança e o adolescente com absoluta prioridade. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso não se faz só na escola. Isso é ação de organização do território. Isso é ação da saúde, da cultura, da assistência social, é a ação dos atores sociais, das instituições sociais que vão sendo criadas, né, livremente pelos coletivos que vão se organizando como sociedade. Está posto na nossa Constituição. E isso precisa ser levado a sério, precisa ser cumprido. Também a nossa Constituição, que é bússola para pensar para onde é que a gente está indo, e ela é bússola e é memória, porque é 88, né? A gente viveu isso, né? A gente sabe que luta foi para ter isso aqui. A educação, direito de todos, está lá no artigo 205, e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, é o primeiro objetivo da educação nacional. Não está dizendo que o primeiro objetivo é melhorar as notas de português e matemática dos estudantes.
Isso é parte de um processo de desenvolvimento. E isso é preciso dizer, porque toda a energia da educação brasileira, né, da educação, do sistema educacional escolar, está sendo consumido num sistema de avaliação que tem sido uma grande armadilha para o desenvolvimento do nosso país. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aqui, enfim, todos os princípios, né, os princípios a partir dos quais será ministrado o ensino no nosso país. A igualdade de condições, independente de classe social. Nós temos a mesma condição da escola, de chegar na escola, nos centros e nas periferias? Nós sabemos que não. Entremos nos banheiros das escolas e nós vamos ver com que falta de dignidade as crianças de periferia são recebidas nesse país. É isso que a gente tem que mudar. Não é o score da avaliação, não é o detalhezinho da avaliação. Falta o grande projeto, né? A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, cada vez mais, enfim, comprimida, a liberdade dos professores, como se os professores fossem nocivos à sociedade. A gente está vendo esse discurso crescer. Pluralismo de ideias, a gratuidade do ensino, a valorização dos profissionais de ensino, a gestão democrática e a garantia do padrão de qualidade. Princípios, que são a bússola. E eu termino essa primeira parte com essa frase do Milton Nascimento, porque sem a arte a vida é impossível e insustentável. E a arte não pode ser um período de 40 minutos na semana. E a gente discutiu, Carlos Alberto, muito isso no tempo que eu estive no Ministério da Educação. A arte precisa ultrapassar, extravasar, transversalizar todas as áreas do conhecimento. A arte em todas as suas formas. Porque o potencial humanizador da arte é imenso. E, sem isso, a gente sabe o resultado que a gente está fazendo. Há que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e frutos. As crianças e adolescentes são absoluta prioridade nesse país. E é claro que isso não vai nos fazer esquecer dos jovens adultos, dos idosos. Mas é preciso que a gente tenha outro olhar para essas crianças e adolescentes. E aí eu trago Guerra e Paz, do Cândido Portinari, né? Vamos ter o João Cândido aqui no final de outubro, uma promoção, enfim, da universidade, com a União Planetária, com a Fundar, para nos falar exatamente da arte na obra de Cândido Portinari. Guerra e Paz, que está lá na ONU, né? Os grandes painéis que estão na ONU, nos fazem pensar em qual é o projeto de país que a gente está desenvolvendo. Tá? Cândido Portinari é um grande, enfim, não preciso falar da figura dele na arte, mas ele é um personagem muito importante daquele período potente de construção na democracia no Brasil, que foi entre 46 e 64. Né? E a sua obra revela muito dessa vontade de construir um país que, de fato, fosse para todos. O Brasil nunca foi para todos. O Brasil sempre foi um país com donos. Donos das terras, donos das indústrias, e a grande maioria, né, os esfarrapados do mundo, como chama o Frantz Fanon, amigo, né, africano do Paulo Freire, um grande pensador. Então, postas essas bússolas, né, esses elementos para dizer qual é a bússola, temos que nos fazer as perguntas fundamentais. Sob que condições trabalhamos na educação brasileira? Sob que condições vivem nossos meninos, nossas meninas, educandos e estudantes? É preciso, que país é esse? E aí eu trago o exemplo dessa grande ginasta, da Rebeca, né, hoje, enfim, a maior ginasta, né, na sua modalidade, uma menina da periferia da cidade de Guarulhos, ali pertinho de ti, Ana, né, periferia da cidade de Guarulhos, e ela diz assim: minha mãe não tinha dinheiro e eu faltava mais aos treinos do que ia. Ela ficava cansada de ir a pé e voltar do trabalho quando me dava o dinheiro para passagem. Meu irmão, então, comprou uma bicicleta e me levava, mas, às vezes, ela quebrava. Como é que é? No caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Quantas Rebecas esse país poderia ter? Quantos Einsteins nós poderíamos ter se as escolas trabalhassem com o pensamento científico, ajudassem as crianças a qualificar as perguntas que elas trazem para a escola? Entrem numa classe de educação infantil, as crianças fazem 1000 perguntas. Essas perguntas vão sendo sistematicamente caladas ao longo do processo. Nós temos... Paulo Freire, inclusive, tem um livro que chama Por uma Pedagogia da Pergunta. Né? É preciso enfrentar as pedagogias arcaicas, Remy, como chamou Anísio Teixeira. Então, ela é uma referência
das perguntas que a gente tem que se fazer. Se a gente, de fato, tem compromisso com a mudança da escola pública no Brasil. Quais são as condições de existência de nossas crianças, adolescentes e jovens? Comem pelo menos 3 refeições consistentes diariamente? Possuem roupas e calçados adequados para o clima da sua região? Porto Alegre, hoje, 8, 9 graus. É muito frio, é muito úmido. E as crianças continuam sem ter sapato para ir para a escola. Né? Convivem em casa com pessoas letradas? Isso faz toda a diferença. O sucesso na escola não é só o sucesso do trabalho da professora, é também a capacidade dos adultos que convivem com essas crianças e jovens dialogarem com elas. O que o Brasil tem? Está aqui a nossa diretora de Educação de Jovens e Adultos. É preciso avançar muito na oferta de educação de jovens e adultos. Poucas prefeituras no Brasil têm essa perspectiva. E se nós falamos de educação integral, nós temos que falar de educação de jovens e adultos. Tem acesso a livros fora do ambiente escolar, tem acesso a serviços de saúde, fundamental aqui, e vivem em casas atendidas pelo saneamento básico, faz muita diferença viver no meio do mau cheiro. Chegar na escola, como contaram os professores, numa agenda que fizemos na sexta-feira, lá de São Paulo, passar por um riacho com esgoto e ter berne nas pernas. Berne nas pernas, que é um bichinho, né, vivo. Achar que essas crianças vão aprender de qualquer jeito, independente disso, que precisam ser heróicas. Gente, não dá absoluta prioridade para essas crianças. Tem acesso a atividades culturais? São perguntas fundamentais que nós temos que fazer, porque nós temos que avançar para uma perspectiva intersetorial, de organização do território, para que a base, né, a partir da qual o trabalho pedagógico seja feito, seja uma base consistente. Que país é esse? Essa foto é muito interessante, está no material de educação integral do Ministério da Educação, é de uma estudante, a Geiciele de Oliveira Souza, da Escola Estadual Sebastião Ferraz de Campos, no bairro do Toró, lá em Bragança Paulista. Fome, falta de moradia e condições precárias de sobrevivência. Ainda esse é o quadro. Mas é preciso olhar, não para dizer é impossível. É possível avançar. É possível sair desse lugar. Nós temos meios, inteligência institucional, nós temos história para fazer essa mudança. É preciso superar essa realidade tão difícil em que alguns veem a festa da vida com todas as condições. Né? Claro, a nossa Constituição fala em igualdade, mas é preciso chegar à equidade, porque tem que dar mais para quem tem menos. Não é usar os argumentos meritocráticos e dar mais para quem conseguiu pequenos resultados melhores, que sempre vão deixar atrás os outros, né? Para que a gente possa, de fato, chegar à justiça. Quer dizer, tira os obstáculos da frente das pessoas. É preciso transformar a escola. Né? Essa imagem é uma imagem que eu uso muito, porque eu acho muito importante a releitura de obras de arte feita pelas crianças. E essa ideia, né, o mantra, que é o grito, a criança olha para a escola. Tem características estruturais que nós temos que enfrentar. A escola ainda pobre para os pobres, dualista, uma escola para as classes médias e altas e outra para as classes populares. A principal ideia de Anísio Teixeira era da escola comum para a população brasileira. Já nos anos 30 ele começa a formular isso. É a mesma escola. Né? Dizia o Mário Quintana, o nosso poeta gaúcho, democracia é dar a todos o mesmo ponto de partida. Aí o ponto de chegada cada um vai fazer. Nós estamos longe de dar o mesmo ponto de partida, mas podemos. Né? Encurtada nos horários, excludente, discriminadora, silenciadora, vertical e, ultimamente, cada vez mais plataformizada, como se os meios tecnológicos e programas pudessem substituir os professores e seus saberes, e mercantilizada. O governo Lula, lá de 2003 a 2010, dobra o dinheiro da educação brasileira. Dobra de 3, alguma coisa por cento para quase 7%. Foi um grande feito. Infelizmente, esse dinheiro chegou muito pouco nas escolas, nos professores, na carreira docente, que precisa se tornar uma carreira nacional. Não vai ser federal, mas ela precisa ser uma carreira federal. É preciso que no interior do país, ou na capital daqui da República, ou em São Paulo, os professores tenham condições de fazer o seu trabalho. E não é só salário. As condições de continuar estudando, né, e continuar se preparando para um trabalho que é sempre muito desafiador. E ainda uma escola desumanizada. Eu tenho que correr. Claro que não vou trabalhar todos esses aspectos,
Mas o Brasil vem discutindo há quase 100 anos essa ideia de uma educação integral, que não é uma modalidade de educação, mas é a escola pública universal e de qualidade. Essa escola que é de dia inteiro, essa escola que, na contemporaneidade, aproxima vários espaços. Não tem como, na contemporaneidade, achar que os meninos e meninas podem ficar confinados numa sala de aula. O teatro, o cinema, a biblioteca da universidade, a Câmara de Vereadores ou a Câmara Distrital precisam ser espaços educativos, articulados com o trabalho que o professor faz, né? E esse trabalho não começa conosco, né? Muito antes de nós, a construção e a luta por uma educação pública de qualidade, uma escola de educação integral, já vinha sendo construída. A escola chamada, uma escola decente, segundo Darcy, a escola honesta, para Anísio, vem de longe no Brasil. E aí eu coloquei algumas referências, né? Antonieta de Barros, uma mulher negra catarinense, professora, educadora de jovens e adultos, primeira deputada negra do Brasil. Anísio Teixeira, que, em 71, tem sua vida ceifada num processo nada claro ainda para esse país, um processo que continua sendo investigado, foi o reitor destituído desta universidade no dia 9 de abril de 1964, um homem que nunca teve relação com o Partido Comunista, porque sempre era esse o motivo. Não. Ele era, inclusive, considerado um liberal clássico, que tinha a ideia que o Estado tinha que dar o mesmo ponto de partida para todo mundo. O Darcy Ribeiro, reitor aqui, né, autor de uma grande obra educacional, falarei rapidamente dela. Paulo Freire, absolutamente incompreendido no país, né? Paulo Freire tem uma obra gigante. Estocolmo e outras cidades homenageiam pelo mundo, inclusive pela generosidade dos horizontes a partir dos quais ele discute uma educação amorosa. Paulo Freire tem coragem de falar de amor em educação. Maria Nilde Marcelani, uma professora paulista, também presa pelo regime militar, e que foi coordenadora dos ginásios vocacionais, escolas de anos finais, de dia inteiro, articuladas com a comunidade, que traziam a voz dos seus estudantes. Florestan Fernandes, né? Ulisses é o grande articulador dos direitos sociais na nossa Constituição, e Florestan foi o grande articulador dos direitos educacionais na nossa Constituição. E é preciso lembrar deles, né? Milton Santos, também perseguido pelo regime militar, o maior de todos os geógrafos brasileiros, e que vai nos ajudar a entender que território, a relação com o território precisa ser de pertencimento. Nós pertencemos a um lugar. É possível ser do mundo, desde que a gente seja de um lugar, se identifique com esse lugar. E eu trago, quer dizer, o único que não está ainda entre nós, entre os vivos, que é o Ailton Krenak, né, que agora é elevado à condição de acadêmico da Academia Brasileira de Letras, porque ele nos faz pensar em todas as tradições indígenas, que são, de fato, esquecidas, humilhadas, silenciadas, e são fundamentais na educação das crianças e dos jovens, né? E, para falar disso que eu chamo de ancestralidade pedagógica, que precisa ser conhecida para ser honrada, é preciso, eu trago aqui o Mia Couto, né, esse moçambicano, grande poeta, que vai dizer que não somos nós que guardamos as memórias, são as memórias que nos guardam. Essas memórias têm que animar essa luta que a gente vai continuar fazendo para esse país ser para todos, para a educação de qualidade chegar a todos. E, óbvio, né, as grandes obras educacionais nesse país. Eu começo com Anísio. O Remy é um grande estudioso de Anísio Teixeira, né? Anísio é ainda uma referência que precisa ser conhecida no Brasil. Muita gente não sabe quem foi Anísio Teixeira. Foi um advogado, né, de Caetité, interior da Bahia, e que vai tomar a educação como tarefa da sua vida. Podia ter ficado rico, quando o Estado Novo manda ele embora, e ele acaba indo lá para o Amapá, vai explorar manganês, mas ele não resistiu, e ele volta, mesmo depois do Estado Novo, e volta a trabalhar. É uma história riquíssima. Ele está aqui na Escola Parque da Bahia, a primeira grande experiência. Ele chamou de Escola Parque, Escola Classe. Aqui, bom, Carlos Alberto é outro grande conhecedor desse tema, mas Anísio pensava nessa composição interinstitucional, um espaço
para os saberes que a escola tem que garantir de modo sistemático pelo currículo, e um espaço amplo, que é a Escola Parque. Quem aqui ainda não conhece a Escola Parque da 307, 308, precisa ir lá, com piscina, com auditório, com grande biblioteca, com salas para as artes, porque é preciso fazer o que ele chamava de uma universidade da infância. Como essa, né? Essa é uma universidade parque, né? Quando eu ando por aqui, vou agradecer sempre ao Ulisses, né, ter me trazido de volta. Essa é uma universidade parque. E ele falava de uma escola parque, né? As duas fotos de cima são Brasília, né? Aqui está da 308, as piscinas. E aqui embaixo são as escolas das obras da Era Anísio. Nos anos 30, ele constrói mais de 30 escolas no governo do prefeito Pedro Ernesto, na cidade do Rio. Eles vão ser, é claro, caçados pela ditadura do Estado Novo, e, evidentemente, que essa obra é interrompida. Não dá tempo, mas isso aqui é a biblioteca da Escola Parque, e ele vai, olhem que interessante a visão que ele tinha de educação integral. A organização da escola, pela forma prevista, daria ao aluno a oportunidade de participar, como membro da comunidade escolar, de um conjunto rico e diversificado de experiências, em que se sentiria o estudante na escola-classe, o trabalhador nas oficinas e atividades industriais, o cidadão nas atividades sociais, o esportista no ginásio, o artista no teatro e nas demais atividades de arte. Pois todas essas atividades podiam e deviam ser desenvolvidas partindo da experiência atual das crianças para os planejamentos elaborados com a sua plena participação e depois executados por elas próprias. Ele não pensava só os grandes temas, não é, Inês? Da educação nacional, financiamento, formação de professores, legislação. Ele pensava uma pedagogia de autonomia para essas crianças. Ele pensava a construção da cidadania, como bom aluno que ele foi de John Dewey, né? E aqui, Brasília, é uma homenagem a vocês, né? Eu estou voltando depois de mais de 10 anos fora, porque Brasília, sem dúvida nenhuma, devia ter sido a ponta de lança de um projeto que redesenhasse urbanisticamente esse país inteiro, que desenhasse de modo escolar, né, as escolas desse país inteiro. Não foi, porque isso tudo foi interrompido em 64, e só em 85 a gente volta, de fato, a construir a participação popular. Essas imagens todas vocês conhecem. Aqui está Darcy Ribeiro, com o CIEPS. Faço questão sempre de trazer a foto dos três, né? Não é personalista, mas não é impessoal. Foram decisões tomadas pelo governador Brizola, com a ajuda de Darcy, com a ajuda de Niemeyer. Isso lhe custou muito, porque ele teve a oposição sistemática da Rede Globo em relação ao seu projeto, e a setores da chamada esquerda brasileira que viam ali só um projeto assistencialista, quando havia um projeto de reconstrução da sociedade e de um acolhimento, né, com qualidade para os filhos das classes populares. Aqui, os ginásios vocacionais da Maria Nilde Marcelani, são outros professores, tem muitas pessoas em São Paulo que contribuíram com esse projeto dos ginásios vocacionais, e que também vai ser apagado pela história. Então, é preciso toda uma aldeia inteira para educar uma criança. Esse foi o grande mote do nosso programa Mais Educação. E está aqui a Jesuína, que acaba de chegar, que é a coordenadora de intersetorialidade da Secretaria de Sistemas Educacionais do MEC. É preciso articular políticas sociais, atores sociais, saberes construídos pelas comunidades. É preciso trazer as pessoas para discutirem a educação que nós estamos construindo para as nossas crianças e adolescentes. Muitas esperanças e possibilidades. O Brasil fez muitas coisas nesses anos, e eu falo aqui agora no período pós Constituição de 88, né? Desde os CELS em São Paulo, que são poucos, porque Brizola consegue construir 506 CIEPs. São Paulo não tem 50 CELS. Deveria ter 500 CELS, né? Mas a gente sabe bem o que, né, a dita, entre aspas, elite econômica do Brasil pensa da educação das classes populares. As escolas Plural Integrada de Belo Horizonte, a Escola Viva de Campinas, a Escola Candanga, daqui, Governador Cristóvão, a Escola Cabana do Pará, os complexos educacionais da Bahia. A Bahia está fazendo hoje uma revolução educacional. E a gente não vê uma linha nos jornais.
Toda a rede física das escolas da Bahia está sendo reconstruída, né, no Brasil, e outras políticas, experiências, né? Também o que nós vivemos, né, e outros, o programa Mais Educação, Ensino Médio Inovador, as trajetórias criativas, projetos que foram mexendo na pedagogia, no jeito de fazer escola, no encontro com o território, no encontro com a comunidade, na valorização dos saberes populares. Na perspectiva da educação integral para o pleno desenvolvimento humano, primeiro objetivo da nossa Constituição para a educação brasileira, para a cidadania e para a formação para o mundo do trabalho. Não necessariamente para ensinar uma profissão, né, mas para construir a inteligência capaz de resolver problemas, capaz de fazer esses meninos olharem o mundo para além dos limites tão curtos, né, dos seus grupos familiares e sociais, pela miséria em que a maioria da população ainda vive. A escola como esse lugar da ciência, no currículo e no cotidiano, a construção do conhecimento do lugar, do território e do cosmos, Ulisses, e o encantamento com os processos de compreender o mundo. Esse movimento vem sendo construído em experiências pequenas, localizadas, nunca ganha, né, a grande expressão da política educacional. E essas imagens são imagens importantes que precisam ser trabalhadas com os nossos estudantes, né? O Google Earth, que mostra esse grande amontoado das grandes cidades, as enchentes do Rio Grande do Sul, que engoliram cidades inteiras no ano passado e que têm causas sociais, econômicas, culturais, né? Os engarrafamentos, esse modus operandi de viver a vida, que destrói a saúde, inclusive, das pessoas, e o cosmos. Eu tenho andado pelo país e dito que é preciso ajudar os nossos meninos a olharem para o céu, porque eles precisam entender que teve muita coisa antes, e muita coisa virá depois. A gente é parte de algo muito maior. E isso, sem dúvida nenhuma, é o trabalho escolar continuado, né, organizado, que pode proporcionar. Bom, claro, aqui eu gosto de falar que experiências pedagógicas desenvolvem a capacidade de observar, analisar, formular hipóteses, pensar cientificamente e agir no mundo para a sua regeneração. E aqui eu encontro uma total sintonia com Paulo Freire, com Anísio Teixeira, na proposta pedagógica que eles desenvolveram. Essa articulação da escola, da cidade, da comunidade para a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes, que é possível. Isso aqui são fotos podiam ser de Diadema, mas são de Belo Horizonte, porque é possível que a escola não seja um simulacro da vida real, que a escola se estenda para fora dela, né, nessa articulação com a vida. A essa escola verbalista, diz Paulo Freire, na sua tese de doutorado em 59, Anísio nasceu em 1900, Paulo Freire nasceu em 1921. E ele diz assim: Anísio foi um grande mestre de Darcy e de Paulo Freire. A essa escola verbalista, propedêutica, antidemocrática, por isso mesmo, cada vez mais superposta à sua comunidade, oponhamos uma outra escola, centrada na comunidade e formadora de hábitos. Podíamos dizer de virtudes aqui, né? De hábitos e de virtudes. Uma educação ambiciosamente integrada e integradora. Para tanto, isso é Paulo Freire que escreve, continua o mestre brasileiro Anísio, precisa primeiro de tempo para se fazer uma escola de formação de hábitos, e não de adestramento para passar em exames. Ele se referia à admissão. Paulo Freire estaria escandalizado com aquilo que virou a avaliação no Brasil, né? E de hábitos de vida, de comportamento, de trabalho e de julgamento moral e intelectual. Eu acho que é uma boa síntese, né, das possibilidades que o trabalho educativo pode fazer. E eu termino com Anísio, que diz que nada é mais capaz de sonhar do que a inteligência humana. E ela tem que ser desenvolvida, metodicamente. Naturalmente, nos mataremos. Por isso, a gente não vai desistir de trabalhar para construir a educação dentro e fora da escola. Nós temos todas as bases legais e saberes acumulados para as mudanças possíveis e necessárias. Nos falta o firme propósito de educar toda a população e ao longo da vida. E eu termino com a frase, né, usei o Milton Nascimento, termino com Belchior: amar e mudar as coisas me interessa mais. Amar e mudar as coisas, esse é o propósito. Falei de amor. É isso, muito obrigada. Professora, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-la pela excelente palestra, maravilhosa visão que a senhora nos proporcionou. Mas a minha pergunta é o seguinte:
eu sou pelo menos eu tento ser, um promotor da cultura do afeto e da educação dos sentimentos. E eu fiquei muito feliz quando a senhora mencionou o nosso querido Paulo Freire, associando a educação amorosa. A minha angústia é que eu vejo um tema absolutamente óbvio, que todo mundo devia dizer, isso aqui é claro que temos que batalhar por isso. E, no entanto, a sociedade só enxerga uma educação competitiva completamente atrasada. Então, eu queria saber a sua dica para como a gente fazer essa educação amorosa acontecer. Obrigado. Mas é preciso dizer também da Jaqueline assim, de que ela alia a academia a uma intensa luta social pela educação, pelos direitos humanos. Jaqueline está em toda parte, participando ativamente, cedo, de tarde, de noite, de madrugada. De vez em quando eu vejo lá na cátedra lá da USP, mensagem da Jaqueline de madrugada. Né? É impressionante a sua luta. Né? Mas, dentro dos 3 minutos aqui, eu queria colocar o seguinte. A professora Jaqueline fez uma observação assim, importante. Primeiro, aquela interrupção com a ditadura do Estado Novo, em 1937, na época Vargas, né? Então, todo aquele sonho dos pioneiros, de repente, interrompido pela ditadura do Estado Novo. Depois de 1964, quando Paulo Freire tinha feito o Plano Nacional de Educação, Anísio, de alfabetização, Anísio, Plano Nacional de Educação, aí vem a ditadura de 64. E todos nós já sabemos, de uma forma ou de outra, o que aconteceu. Depois você cita em 1916, então já com o impeachment da Dilma Rousseff. Onde que está assim, a questão que eu coloco para você, Jaqueline? Eu tenho a impressão que a fase atual que nós estamos vivendo parece que talvez seja mais grave do que a de 1937, talvez a de 64. E por que isso? Porque não é só no Brasil que está acontecendo isso. Nos Estados Unidos, olha, veja, as universidades estão sendo perseguidas. Né? A guerra da Ucrânia, o extermínio de Gaza, no Congo, uma tendência conservadora mundial. Né? Aí vem a minha pergunta, eu gostaria assim, de ouvir a sua reflexão. Nós estaríamos diante de um retrocesso civilizatório? Então, obrigado. Eu queria falar sobre o amor e afetos. Afetos é Ulisses, né? Que eu fico sempre dizendo, quando vejo, meu coração fica... E eu sempre, 40 anos, muito mais. Porque, como disse a Jaqueline, amei a sua palestra. A Jaqueline fala e colocou ali alguns quadros, eu fiquei tão emocionado, né? Porque a gente passa pela vida e às vezes não percebe a vida. Eu estava naqueles momentos. O CIEP, o governador falou para mim, eu era assessor dele, eu fundei o PDT Nacional no Rio de Janeiro. Ele disse assim, Piá, vai comigo, entra aí no carro. Aonde, governador? Era sempre assim, ele mandava nas missões, não explicava e mandava, né? E eu fui nessa inauguração do CIEP. E ele disse, primeira coisa que nós vamos fazer, essa meninada da favela vai tomar banho nessa piscina. Vamos inaugurar a piscina com todos eles dentro. É aquela foto. Eu estava ali. Quando você mostrou Niemeyer, junto com Darcy, eu também estava ali. Não é porque ele me fez uma espécie de secretário particular dele. Eu vivia na casa dele, na Avenida Atlântica, muito embora eu fosse do metrô, não é? Ele me puxou. Então, e eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E só agora, 40 anos depois, Jaqueline, que eu estou entendendo o significado que foram os CIEPs, né? E eu estou assim, realmente muito emocionado. Aí você falou no balde, eu sou baldiano,
Eu nunca pude imaginar que você fosse puxar o balde. Não é porque a gente sempre vai falar educação, Anísio, não é? E tal, né? E aí você puxou o balde. Então, para mim, hoje é um momento de grande emoção, Ulisses. Então, olha, muito mais do que 40, porque em 78 eu estava no sindicalismo, combatendo a ditadura. Então, eu vinha para cá para buscar ajuda, para você orientar. Então, tinha mais que 40 anos. Eu queria perguntar para a professora Jaqueline o seguinte, o que nós ouvimos aqui trouxe para mim, e certamente trouxe para todos que estão aqui, um alento muito grande no sentido de a gente defender a educação de qualidade, a educação que alcance a todos, a todo momento da vida e tudo, né? E nós vemos sistematicamente os vários governos de vários matizes políticos desrespeitarem isso, levando à situação que nós temos agora no DF, que é uma greve de professores, mais uma greve de professores. Então, eu perguntaria, professora, a única maneira que nós temos de protestar, de manifestar o nosso desconforto, o nosso desassossego com o que se faz com a educação no Brasil é fazer a greve? A greve não seria muito mais um mecanismo que prejudica os alunos, os pais dos alunos, do que propriamente os governos que geralmente passam incólumes, né? Que outras maneiras nós teríamos para poder enfrentar essa catástrofe, né, em que vem sendo transformada a educação brasileira, além da greve, ou que não seja a greve? Vamos tentar, bom, porque cada fala é uma tese, né? Eu quero começar dizendo duas coisas. Quando, na semana passada, eu andando por esse país, vi a ministra Marina ser agredida no Senado Federal, eu fiquei muito chocada, assim, porque eu não vou naturalizar, quer dizer, a normose não pode ser a regra, nós temos que desnaturalizar. Eu acordei às 3h da manhã e escrevi aí que o Célio lembra, né, da que eu escrevo no meio da madrugada, e o meu marido também. Só que eu não estava em casa. E eu escrevo que a diferença entre eles e ela é que eles só pensam nas próximas eleições e ela pensa nas novas gerações. E eu acho que a gente precisa voltar a pensar nas próximas gerações, e nós vamos perder eleições pensando isso, mas nós temos que pensar nas próximas gerações e fazer movimentos com a sociedade. Abrir a universidade, chamar as pessoas para a universidade, né? Nós fizemos um projeto extraordinário, e o nosso querido colega Cury, da Federal de Minas, Célio, diz que o governo Lula representou, e o governo Dilma, até um certo período, a década de ouro da educação brasileira. Carlos Alberto faz a coleção Os Educadores, se recupera a memória da educação brasileira. Nós chegamos com mais educação em 60 mil escolas, 7 milhões de estudantes, um pacto pelo fortalecimento do ensino médio, que o golpe engole e transforma numa reforma deformadora do ensino médio, expansão. Ou seja, nós vínhamos num projeto muito bonito, pensando gerações, mas que não era o projeto de um partido. Era um projeto civilizatório que exigia diálogo cada vez mais amplo. As forças reacionárias atropelaram tudo isso. E eu acho que a gente tem que voltar a pensar nas próximas gerações. Vai ter várias eleições perdidas. Nós temos que continuar pensando nas próximas gerações, fazer projetos nos bairros, construir escolas, ajudar a animar projetos diferenciados, né? E nós estamos num momento muito especial que, novamente, o Brasil pensa o Plano Nacional de Educação. Então, aqui as gurias do MEC, novamente pensam Plano Nacional de Educação. Lembrem que a primeira LDB ficou 15 anos em debate no Congresso Nacional. A LDB, a primeira de 61, ficou desde 46 sendo discutida, porque as elites que sempre tiveram as rédeas do país na mão não queriam ter o recurso para a educação pública que se estava prevendo ali, e logo esse esforço foi engolido pelo golpe de 64. Então, o país... E a frase, né, do Dewey, que nós temos que fazer a democracia renascer em cada geração. E não é a escola silenciadora, a escola que só traz os pais para a escola para dizer que os filhos não estão aprendendo. A escola tem que ser um corpo muito vivo da vida das comunidades. E aí ela vai poder, Luiz, ser essa escola amorosa. Na verdade, infelizmente, a ótica, né? Faço com todo respeito a crítica, mas a ótica hoje, implementada desde, inclusive, o Ministério da Educação, é a competição nas escolas. A competição pelos IDEBs.
Inclusive, se importa do estado do Ceará a ideia do ICMS educacional. Quem tem nota melhor ganha mais dinheiro. Quando, na verdade, a nota melhor nem sempre representa o trabalho que a escola faz. A nota melhor, em geral, reflete um conjunto de outras condições. Então, assim, nós precisamos sair da lógica meritocrática e entrar na lógica democrática. E construir essa relação fluida entre comunidade e colocar, e eu acredito muito que na possibilidade de colocar o tema da educação como um tema de debate para toda a sociedade. O tema da educação não é um debate só dos professores, embora seja dos professores. É um debate de toda a sociedade, né? Célio, claro, eu estou acompanhando tudo que a gente está acompanhando, mas a história, não existe o fim da história, né? Vocês lembram que nós fizemos no Rio Grande do Sul os grandes fóruns mundiais sociais e os fóruns mundiais de educação, e, numa certa altura, veio Francis Fukuyama dizer que a história tinha terminado, né? E o capitalismo venceu e acabou essa conversa. E eu não estou aqui discutindo capitalismo e socialismo, porque nós não chegamos num jeito de ser como sociedade que dê conta das questões que têm que ser dadas. Eu acho que nós temos ainda que produzir uma grande síntese, pegando o nome do livro do Pietro Baldi, né? Um outro jeito de ser Estado. Eu não quero Estado autoritário que determine quantos filhos eu vou ter, ou como é que eu vou estudar. Né? Mas não posso largar para o laissez-faire do mercado, que só vai se preocupar com lucro. É preciso chegar a uma síntese, é preciso ir além daquilo que a gente está enxergando, né? Paulo Freire falava dos inéditos viáveis. Nós precisamos nos desafiar as próprias categorias com as quais a gente lê a realidade. Eu estou convencida de que a gente não tem categorias sociológicas, políticas, culturais para entender o momento presente. Eu acho que a gente precisa reinventar isso. Tá? Então, assim, quando eu vejo a briga do homem do país mais poderoso do mundo com o homem mais rico do mundo, que era seu ministro, e saem, é porque as coisas não são fechadas. E é evidente que, nessa ruptura, outras coisas vão acontecer. Eu também não quero sair da lógica de um mundo em que um país domina toda a Terra para outro país que vai dominar toda a Terra. Nós precisamos de um mundo em que os países possam, de fato, dialogar entre si. Por isso, os BRICS são importantes. A África tem que ser vista de outro jeito. A África é um continente riquíssimo, riquíssimo, e que ainda vive como uma colônia sendo explorada, a população morrendo de fome. Como é que isso não muda? E nós vamos ter que continuar fazendo. Eu acho que tem sinais de retrocesso civilizatório, mas não está dado isso. Todo dia, quando uma criança se alfabetiza, quando um jovem permanece na escola, quando ele luta para fazer o Enem e entra na universidade, quando a gente tem um governo que cria vaga na universidade, porque essa é a diferença. Né? Nós ficamos 4 anos sem a criação de uma vaga na universidade, sem a criação de um leito de hospital, sem a construção de nenhuma escola. Então, nós temos que apostar. Então, eu acho que é dialético. Né? Quer dizer, a história não terminou. E nós precisamos, mas, claro, o otimismo, como é que é? O pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Né? Dizia o Darcy que ele fracassou em todas as coisas que ele fez. Quis fazer a universidade livre, essa universidade, exemplo para o mundo, inovadora, né? Quis alfabetizar as crianças, quis construir a dignidade para os povos indígenas, mas ele foi derrotado. Mas eu não queria estar no lugar dos que me venceram. E eu acho que é esse o nosso movimento. Né? A gente vai lutando. Né? Aqui as os 3, chegou o Leandro, né? Mas os bravos companheiros que estão no Ministério da Educação fazendo um trabalho seríssimo, lutando contra circunstâncias que são muito difíceis. Porque o golpe de 2016 desorganizou completamente o país. Hoje o poder está no Congresso Nacional, o recurso não está no governo. Está muito difícil. Né? Também está o Ministério de Direitos Humanos aqui, esqueci, Ricardo. Mas, enfim, a gente vai continuar lutando. Mas eu acho que o que a maturidade vai trazendo é que não é só no governo que a gente faz. Né? Nós achávamos, quando eu era jovem, tínhamos que ganhar os governos. E ganhamos. Porto Alegre, nós tivemos 16 anos de gestões maravilhosas. Orçamento participativo, escola cidadã, educação infantil. A cidade era um grande polo educativo em todas as suas dimensões. Toda aquela experiência voltou atrás. Porto Alegre foi varrida por um conservadorismo, porque é preciso que cada geração refaça a democracia, isso não fica pronto. Então, eu acho que a gente tem... Quando nós tivemos, há um mês aqui, a Fiocruz trazendo os jovens
daquele projeto, né? Tem muitos projetos. Nós temos que conhecer, mapear, apoiar, saber que existe, animar os jovens para um projeto de nação. A universidade não é um lugar só de saber técnico. A universidade é um lugar de construção de cidadania. A universidade é, sobretudo, uma escola de ensino superior. E eu acho que as universidades esquecem isso. Com essa meritocracia também nos artigos, da qualiza 1, a 2, tem que escrever, os professores esquecem que eles são professores de jovens. Qual é o projeto que a gente desenvolve todos os dias? Roberto, as memórias, a emoção das memórias, né? Eu tive agora, na outra semana, tive no 8 de maio, na cidade de Maricá, onde Darcy passou grande parte, enfim, sobretudo a sua parte final, mas as suas férias ele passava lá, e tive, na outra semana, no CIEP Tancredo Neves, ali no Catete, né? Onde a imagem, né, forte que eles mostraram foi diz que o dia da morte do governador Brizola, quando ele é encaminhado para o aeroporto Santos Dumont para ir ser velado no Rio Grande do Sul, depois enterrado lá no interior, as crianças todas perfiladas, chorando, porque sabem a diferença absoluta que fez estar numa escola de dia inteiro, com alimentação, com livro, com acesso à internet, e não estar. Pense que o Rio de Janeiro poderia ser muito pior do que é hoje, se essa obra não tivesse sido feita. E essa releitura histórica está sendo feita. O presidente Lula, há pouco tempo, pediu desculpas por não ter entendido o que é que significava aquele projeto. Tá? Então, eu imagino a tua emoção, e é preciso que a gente siga animando esta memória. Eu penso que uma das grandes estratégias do fascismo é o esquecimento. Nós não podemos esquecer do orçamento participativo que a gente viveu em Porto Alegre. A gente não pode esquecer das escolas parque, que parecem estão muito ameaçadas aqui no GDF. Né? Parece que eles querem transformar em museus. Ok, é importante, mas elas são vivas. E eles precisam fazer muitas escolas parque. Nós precisamos que o Ministério da Educação materialize o eixo estruturar da política da escola em tempo integral. O presidente Lula faz a primeira lei da escola em tempo integral, a Lei 14.640 de 2023, né? 31 de julho, sancionada, e faz o eixo estruturar, porque a gente tem que refazer a rede física. Os empresários brasileiros estão muito interessados na educação, ótimo, venham. Não definir a política pedagógica e curricular, venham reconstruir a base física das escolas. Pensar a política pedagógica e curricular tem que ser as escolas, com as universidades. Quem pensa em educação, quem conhece a educação, tem alguma coisa fora do lugar aqui. Flávio, deixa eu me lembrar da pergunta, da greve. Para mim, a greve é o último recurso, né, quando acabou todo o diálogo. Né? Quer dizer, nós temos que exercitar um outro modo de discutir, fazer o debate público. E aqui me vem Habermas, Nair. Eu penso em Habermas, na ideia da construção da esfera pública. Como nós carecemos dessa construção, do espaço público. Onde é que a sociedade está discutindo a educação básica ou a educação de base, né, como o professor Isaac chamava a educação de base? Onde a sociedade está discutindo isso? Não está discutindo isso. Nós precisamos voltar a discutir, propor nas câmaras de vereadores, nos parlamentos, né? Porque a greve é o último recurso. Nós temos que ter uma carreira nacional, nós temos que construir, e aí o Célio é um grande especialista no tema, um sistema nacional de educação. Nós temos o Sistema Nacional de Saúde, o SUS, né, o Sistema Único, nós temos o Sistema Nacional de Assistência Social, e nós não temos um Sistema Nacional de Educação. E a Anísio propõe isso desde os anos 40. Então, lá no Amapá, no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, tu tem assimetrias incompreensíveis. Não significa homogeneizar, mas significa garantir condições iguais, que o ponto de partida seja o mesmo. A carreira dos professores, a formação dos professores, a dignidade dos professores. E tem escola pública que dá certo no Brasil? Claro que tem. Olhem para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Olhem para as escolas. Esta era a reforma de ensino médio que o Brasil tinha que ter feito. Não. Dado o golpe, as fundações, institutos privados tomaram conta desse debate. Simplesmente engavetaram o Plano Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que nós vínhamos construindo, exatamente na nossa diretoria, né, Leandro? Leandro foi um grande parceiro de trabalho nos meus anos no Ministério. E isso tudo desaparece. Então, nós temos que manter as memórias vivas.
E nós temos que reconstruir o lugar do debate da educação pública ligada ao projeto de desenvolvimento nacional. A escola não tem só a ver com a metodologia que se escolhe, com o material didático, não. A escola tem a ver com o projeto de nação. Isso, né, traz o lugar de Anísio, de Darcy, e eu já falei demais, estou vendo aqui que está na hora de parar. Muito obrigada, e a gente vai seguir esse diálogo.